Nós estamos no capítulo 4, né? E o capítulo 4 nos traz a ideia, traz o desafio exatamente de conhecermos a nós mesmos para conhecermos a Deus. É importante a gente saber, a gente reconhecer, buscar isso mesmo, que realmente este autoconhecimento, essa descoberta de nós mesmos, né, do nosso pré-consciente, do nosso inconsciente, do nosso verdadeiro ego, isso é muito importante porque está diretamente relacionado, associado com o conhecimento de Deus. Então isso é muito importante a gente voltar a isso, destacar o que nós comentamos a esse respeito. Mas, irmãos, eu quero hoje dar um destaque que é o exemplo que nós temos em Jesus, e a partir do exemplo de Jesus, nós podemos então redescobrir, vamos dizer assim, a realidade, o que foi a realidade de Jesus, está disponível a nós, porque Ele conquistou isso por nós, e o que Jesus, o ministério de Jesus foi exatamente de restaurar essa nossa imagem, essa nossa semelhança com Deus. Então essa plenitude de Deus, nós temos como propósito em Jesus. Eu queria então deixar, irmãos, para hoje, eu queria deixar um texto que eu gosto muito, eu sei que os irmãos também gostam, que é Romanos 8. Eu gostaria de deixar com os irmãos e as irmãs esse texto, Romanos 8. Todo o texto é muito interessante, né? Eu costumo sempre dizer que ele começa com agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e termina com nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, começa e termina assim, e no seu permeio aqui desse capítulo, nós temos algumas verdades, e eu quero deixar essa verdade aqui com os irmãos. Capítulo 8, então, os versículos 14 a 17. E diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, que pode ser também baseados no qual clamamos Papai, Paizinho. E aí, o 16 e o 17, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E olha como Paulo termina essa parte do raciocínio sobre essa questão, essa verdade de que nós somos filhos e herdeiros. Aí ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Dá para a gente perceber aqui que está reservado a nós toda a característica, ou todo o conteúdo que é colocado para Jesus, está colocado a nós. Sobre Jesus Cristo, irmãos, então, é sempre importante o que a gente diz a respeito de como que aconteceu com Jesus, qual foi a palavra que foi dita, ministrada a respeito de Jesus, bem no comecinho do seu ministério. Primeiro, uma palavra de João Batista, está no Evangelho de João, no capítulo 1. A palavra de João Batista em relação a Jesus foi esta: vindo Jesus em direção da onde João Batista estava com o seu grupo, e ele, João Batista, referindo-se a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após batizado, Jesus recebe, e todas as pessoas que estavam ali, compartilhando aquele momento especial do batismo de Jesus, ouviu a voz do Pai, dizendo: este é meu filho amado, em
quem tenho prazer, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Então, essas são as palavras, as frases, né, as afirmações poderosas que definem a autoconfiança de Jesus, o seu ego renovado, firme, fundamentado, porque Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia que ele era filho de Deus, sabia que a sua missão era uma missão de redenção e sabia do amor que existia entre ele e o Pai, a comunhão, a unidade que existia entre ele, o Pai e o Espírito Santo. Isso é muito importante, a gente percebe isso muito claramente nos evangelhos, quando Jesus refere-se a isso. Não é? O evangelho de João é bem forte, os três também são, mas o evangelho de João é muito categórico ao nos transmitir essa relação que existia, entre Jesus, que veio como homem, se encarnou, mas essa relação forte do que estava no coração, no sentimento, nas emoções de Jesus em relação ao Pai. E na oração sacerdotal, João 17, isso fica muito claro, né, também, enfim. Então, agora, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele está dizendo: Pai, da mesma maneira que eu vivi até aqui, cumpri o teu ministério, agora, né, Jesus já sabendo que estava próximo o momento em que ele seria crucificado, seria morto, seria sepultado, mas ressuscitaria, seria glorificado. Jesus está pedindo ao Pai que essa relação entre ele e o Pai fosse exatamente a relação entre os discípulos, os seus salvos e escolhidos, em relação a ele, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa verdade, irmãos, é muito importante. Nós falamos naquela quinta-feira, é bom a gente partir daqui hoje para pensar o seguinte, que esta verdade muito forte no coração de Jesus e no sentimento e nas emoções de Jesus, é que nós podemos afirmar então que Jesus ele estava preparado emocionalmente para enfrentar toda e qualquer situação, porque não haveria nenhum tipo de ação, nenhum tipo de tentação, como as tentações que a gente viu aí, que ele recebeu no seu jejum de 40 dias, não é? E as perseguições todas, as suas rejeições. Nós vimos, ele foi rejeitado pela própria família, os seus, os da sua casa, consideraram ele louco, não é? Os seus amigos, os seus conterrâneos, o povo de Nazaré, quiseram lançá-lo de cima do alto da cidade. Então, os religiosos da época, aqueles que deveriam recebê-lo com alegria, com júbilo, sabendo que estaria ali o Messias prometido, não, ele foi perseguido, enfim, tudo ele sofreu. E o mais impressionante é que ele superou tudo isso porque estava firme no seu coração, nas suas emoções, quem ele era e a missão para a qual ele foi enviado ao mundo. Então, isso é muito importante a gente ver em Jesus, que o que fez com que ele realmente pudesse ter essa atitude, essa reação, é a firme convicção de quem ele era, qual era o seu real valor. Isso não precisou ninguém dizer para ele, porque ele tinha certeza disso. E aí, irmãos, nós precisamos também, e aqui eu quero hoje dar um destaque muito forte nisso aqui, porque realmente, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, a gente percebe que Jesus, ele estava seguro do amor do Pai. E essa segurança do amor do Pai fez com que ele vencesse todas as situações. Nós podemos perceber que essa diferença de Jesus, ou essa diferença que nós encontramos em Jesus, essa diferença está em nós também. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A realidade que nós identificamos em Jesus é uma realidade que está
colocado dentro de nós, porque a pessoa de Jesus é uma pessoa real, verdadeira, sensível, perceptível na minha vida e na sua vida. Porque quando ele comunicou aos seus discípulos da sua morte, de que ele estaria partindo na sua despedida, ele disse aos seus discípulos: eu vou deixar com vocês outro Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Esse Consolador veio, Atos 2, o Espírito Santo já veio, o Espírito Santo veio sobre a igreja, o Espírito Santo está sobre a sua igreja, e o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo, ele é capaz de nos fazer lembrar do exemplo de Jesus, da vida de Jesus, e o Espírito Santo é capaz de nos fazer lembrar que, de fato, nós podemos confiar no Senhor, de fato, nós podemos realmente nos entregar completamente ao Senhor, sabendo que nós, diante do Senhor, diante de nós mesmos e diante das pessoas, nós podemos ter segurança de sermos aquilo que nós realmente somos, porque o que nós realmente somos é conhecido de Deus, deve ser conhecido de nós mesmos, e daí nós não precisamos temer absolutamente mais nada. Porque independente de qualquer opinião e de qualquer situação, qualquer circunstância que a gente enfrente, a gente sabe que pode enfrentar, porque nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos quem somos, nós conhecemos o nosso valor, nós conhecemos a nossa potencialidade, nós conhecemos a nossa capacidade, porque o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, habita em nós. Esse é o grande desafio que a gente precisa abrir o coração para isso, e aí nessa busca de dentro de nós mesmos, a gente vai perceber que há aqui uma grande diferença, irmãos. Há uma grande diferença. A gente percebe quando nós conseguimos distinguir isso dentro de nós, nós simplesmente vamos perceber que nós não somos chamados para ser iguais uns aos outros. Cada um é diferente do outro. E é muito interessante quando nós, e aí os pastores, os membros da igreja, os irmãos de uma família, não é verdade? Os irmãos de uma família, aqui as famílias hoje estão menores, né? Inclusive até há um comparativo popular que diz que nós temos 5 dedos das mãos, todos os 5, cada um diferente do outro. Então, essa questão aqui, a gente, do ponto de vista aqui da prática, Peter Scazzero chama isso aqui de separação. Ou seja, eu consigo distinguir o grau em que nós conseguimos conhecer e afirmar realmente os nossos valores, não é? E daí as nossas metas, aí quais são, né, os nossos sonhos. E aí, irmãos, independente das pressões que a gente sofrer ao nosso redor. Não é verdade? Vocês já ouviram falar nos pais que escolhem a profissão dos filhos? Já ouviram falar nisso ou não? Conhece alguém na casa de vocês, sei lá? Não, né? Tomara que não. Não é? Quantos casos a gente sabe disso? Não é verdade? Excelentes advogados que sonham que seus filhos sigam também a carreira da advocacia, né? Excelentes médicos, né, que sonham que seus filhos também se formarem médicos, e assim por diante. Os meus pais, eu não sei, acho que eles não imaginaram que os filhos todos fossem professores, eu acho que ainda bem, né? Mas enfim, essa separação, ela é muito importante, porque nós precisamos ter essa distinção, distinguir realmente, né, o grau em que nós conseguimos realmente afirmar os nossos valores. Não é? E nessa afirmação dos valores, a gente afirma as nossas metas, os nossos sonhos. E isso não sofre alteração, não sofre influência, nenhuma pressão das pessoas que estão ao redor. E aí, nesse processo de separação, temos também o processo de proximidade. Ou seja, eu consigo, eu preciso aprender a permanecer próximo a pessoas que realmente podem exercer uma influência positiva sobre mim. E daí, irmãos, eu quero
partir aqui para nós concluirmos esse capítulo 4 com um encaminhamento que eu queria que nós agora, realmente, a gente pudesse, dizer, na prática, pensar, né? Que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós estamos juntos com Cristo. Se você tem alguma dúvida que nós estamos juntos com Cristo, você recorde aí, porque eu sei de cor. Você abre o seu ouvido e o seu coração para ouvir isso. Efésios 2:6. Vamos prestar atenção nisso, porque isso aqui é importante demais da conta. Eu estou falando de autoestima. Eu estou falando da gente reconhecer quem nós somos. Então, isso aqui é muito importante, porque Paulo está dizendo aqui, no início desse capítulo, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus nos deu vida. Ok? Então, agora, isso é o 2:1. Agora veja o que tem 2:6. Vamos lá. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção comigo aqui. Só Jesus ressuscitou? Não. A ressurreição de Jesus é nossa ressurreição. Jesus foi glorificado e nós estamos com ele, assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, anjos são inferiores a nós. Principados de potestades são inferiores a nós. Porque em Jesus nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Essa é a verdade que muitas e muitas vezes eu e você não trazemos para dentro das nossas emoções. E ficamos trancafiados, às vezes, nas nossas limitações, nos nossos medos de nos emocionar, nos nossos medos de sentir, nos nossos medos de ter sentimento, sabe? E isso é uma realidade, uma verdade entre nós. Nós precisamos resolver, entrar para valer, porque é a parte submersa que nós precisamos abrir e disponibilizar diante do Senhor, porque Ele está junto com a gente. Eu costumo sempre dizer, eu não sei nem se eu li isso aqui no livro. Eu acho que isso é da minha cabeça. Depois até eu vou descobrir, ver se está no livro, mas eu não sei não. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte, irmãos. Essa ponta aqui, ó, a ponta é o nosso consciente. É aquilo que nós estamos trabalhando conscientemente. A gente raciocina, pensa, memoriza, fala. É o que nós expressamos está na ponta. E eu costumo dizer o seguinte, que o livro foi escrito para isso, o desafio do autor, e nós estamos trazendo aqui porque cremos que isso aqui é palavra de Deus, né? Está dentro da palavra de Deus, dentro de tudo que a gente sabe. É que o desafio é que a gente mergulhe, saia da ponta do iceberg e mergulhemos, submerjamos dentro da profundidade dessas águas na companhia de Jesus. Sabe? Esse é que é o grande desafio. Mas nós precisamos desenvolver isso. Como é que nós vamos desenvolver? Né? Como é que isso é desenvolvido? Eu queria que você anotasse aí João 14:23. A gente conhece o João 14. A gente está João 14:23. Eu acho que eu falei 26, não foi? João 14:23. Pelo menos eu olhei aqui. Vamos lá. Então, João 14:23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando a gente diz que nós somos habitação do Espírito Santo, Paulo diz isso muito claramente nas suas cartas. A gente diz, mas será que Paulo está inventando isso ou não? Está aqui, é palavras de Jesus. Jesus está dizendo que ele fará em nós morada. Ele e o Pai, por meio do Espírito Santo. Então, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, fez morada em nós. E aí, Jesus, ele está dizendo, eu citei aqui a oração sacerdotal, na oração sacerdotal, Jesus está pedindo que o Pai
glorificasse o seu filho e essa glória fosse compartilhada conosco. Vejam, na oração sacerdotal, a gente sabe que é João 17, não precisa nem dizer, a oração sacerdotal é João 17, e aí vejam o que nós temos nos versículos 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Olha a linha de raciocínio. Assim como eu, Pai, em ti, que eles sejam também. E a glória que há em mim esteja neles também. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso irmão Tiago, quando ele escreve assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, é porque o diabo, quando nós nos sujeitamos a Deus, e que aí transparece, sai da superfície, e nós somos conhecidos como nós somos, filhos de Deus, amados de Deus, e nós resistimos ao diabo, ele não resiste a nós, porque ele não resiste à glória de Deus. Quando Tiago diz que ele fugirá de vós, não é por nada, nenhum coisa mágica, não, é porque o diabo não resiste à glória de Deus. De lá ele decaiu, de lá ele foi expulso, para lá ele não volta mais. Então o diabo não resiste à glória de Deus. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 8 é exatamente esse: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a grande realidade, a grande verdade, nós precisamos realmente entender que não há qualquer dificuldade, qualquer motivo para nós não compreendermos, não assumirmos os nossos sentimentos, conhecermos a nós, nos apresentarmos a Deus, porque o Deus, ele nos deu exatamente a glória que deu a Jesus. E aí, o Espírito Santo nos foi dado, e aqui a gente volta um pouquinho no texto para vermos aqui que a missão do Espírito Santo, a missão do Consolador, realmente é importante para nós. E no contexto do envio do Espírito Santo, Jesus diz assim: estas coisas, ou seja, a respeito do Espírito Santo, que vai estar, é a presença da Trindade com vocês, eu estou dizendo tudo isso, e aí Deus está dizendo para você, estas coisas, Jesus disse ali naquele contexto, eu estou dizendo para vocês, é que para vocês tenham paz. É para que vocês tenham coragem de ser vocês mesmos. Mesmo que a realidade seja difícil e adversa. Porque vocês podem passar, sim, experimentar aflições. Mas passem pelas aflições sendo vocês mesmos. Porque vocês estão em mim. E eu estou em vocês com o meu Espírito que será enviado. E saibam que vocês podem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, irmãos, é importante, e o Peter Scazzero nos propõe 4 atitudes que ele chama de dicas práticas. E aí a gente vai orar um pouco. A primeira está lá atrás, na segunda aula, daqueles sintomas que eu falei de uma espiritualidade emocionalmente doentia, que é o nosso ativismo, que é o nosso corre-corre. Então, a primeira dica do autor, Peter Scazzero, mexe exatamente com esse ponto frágil nosso. Porque, olha, salvo algumas exceções, no geral, nós somos mais Marta do que Maria. No geral, a gente relaxa, a gente não presta atenção no nosso interior, a gente não dá importância a isso, e aí a gente vai levando. Então, a dica que ele nos dá, que eu considero importantíssimo, é exatamente para nós prestarmos atenção ao nosso
interior, em silêncio e solitude diante de Deus. Então pode anotar isso aí. Preste atenção ao seu interior, em silêncio e solitude. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado com as distrações. Irmãos, o pastor Matias Quintela, pastor da nossa denominação, um dos pastores da primeira IPI de Londrina, uma das autoridades em termos de doutrinação e de educação cristã da nossa denominação, ele diz que o grande desafio do ministério pastoral hoje é que ou o pastor vai pastorear ovelhas ou ele vai distrair bodes. Nós precisamos, de uma vez por todas, escolher melhor o nosso tempo. Muitas distrações demais. A gente se distrai com qualquer coisinha. Mas nós precisamos ir aí, por isso a nossa insistência, gente, na questão da solitude. Então, nós precisamos disso. Isso é muito importante, porque aí nós vamos realmente vencer, né? Ter o cuidado com as distrações, né? E aí, sentimentos, sabe, irmão? Sentimentos, os nossos sonhos, os nossos desejos, tá certo? E aí a gente sabe que nós temos exemplos aqui vastos na Bíblia, tanto Moisés, Davi, né, que conheceram o coração de Deus, conheceram uma vida de intimidade com Deus, exatamente com esse cuidado. Então, fiquei feliz, pastor Neila, né, lendo esse capítulo, quando eu vi, assim, poxa vida, tudo indica, porque é mais um, mais um de tantos escritores que a gente tem lido, né, tem acompanhado, e tenho ouvido, né, pessoalmente, como o pastor Pezzini, pastor Mário Góes, tantos outros, pastor Matias, tantos outros servos de Deus que a gente conhece e que estão batendo nessa mesma tecla, afirmando a mesma coisa. Nós não podemos nos distrair com isso. É muito importante. Isso vai realmente mudar a nossa vida. Essa dica é muito importante nessa busca do conhecimento de nós mesmos, né? A segunda dica que o nosso autor diz é de nós nos ajuntarmos a vidas, a pessoas, né, que são confiáveis, que possa ser o nosso companheiro de jugo, né? E aqui é lógico, né, que o melhor companheiro de jugo que nós temos, o melhor companheiro, o companheiro de jugo mais eficaz para nós é o nosso cônjuge. O nosso cônjuge, salvo algumas raríssimas exceções. Se não, aí é claro, hashtag vai a dica. O irmão José da Silva vai ter como companheiro de jugo o João de Souza. Porque não é ético, não é legal que o José da Silva tenha como companheira de jugo a Maria das Dores, que aí vai ter dores. Então, mas aí o cônjuge e ter pessoas sérias, pessoas confiáveis. Irmãos, no mundo do pastorado, nós chamamos isso de mentoria. Sabe, alguém com quem você vai se associar e ali um vai carregar as cargas um do outro, são que a gente chama de companheiro de jugo. Então, é muito importante, porque esses companheiros e companheiras, no caso, né, confiáveis, vão realmente nos ajudar a realmente não cair em armadilhas, porque às vezes a gente não está percebendo que é armadilha e vem alguém e diz, presta atenção, rapaz, cuidado, rapaz, não tinha pensado nisso, e aí então essa pessoa dá a dica, dá o conselho e você não cai. Agora, duas dicas finais aqui que são extremamente importantes. Que tudo isso que a gente está falando, esse é o capítulo 4, é o primeiro capítulo de uma série de outros que vão nos animar, tem o objetivo de nos animar, de ver coisa nova, de redescobrirmos e de termos atitudes e Deus realmente nos curar plenamente. Temos uma igreja formada por pessoas, vidas que estão vindo aqui às quintas-feiras, que temos uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nós precisamos definitivamente ter coragem para sair da nossa zona de conforto. Preste atenção, a ponta do iceberg é ou não é confortável? Vamos convir aqui, é ou não é confortável? Nós temos todo o domínio, é ou não é?
tempo todo dormindo, estamos vendo tudo, estamos vendo os barcos que estão passando em volta, né? Aquela coisa toda. Agora, sair de lá da ponta do iceberg e descer, aí a gente precisa ter um cadinho de coragem. Então, nós precisamos tomar a decisão de sair da nossa zona de conforto. Sair da zona do conforto é fundamental. Há um ditado popular na área da administração, de um modo geral, e eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Toda mudança causa espécie. Então, nós precisamos estar dispostos a sairmos da nossa zona de conforto. E é lógico que nesse processo de sair da zona de conforto, quer dizer que nós estamos dispostos a uma mudança radical. Mesmo que essa mudança nos pareça um pouco estranha. É muito importante a gente ter essa disposição de sair da zona de conforto. Mas eu, pelo menos, tenho uma dificuldade miserenta disso. E eu imagino que você também. Então, nós precisamos pedir a Deus por misericórdia, por graça, e dizer: Senhor, se não é fácil mesmo sair da zona de conforto, me dê, Senhor, pela tua graça, me dê coragem. Me dê coragem de sair dessa ponta do iceberg e mergulhar no conhecimento de mim mesmo, das minhas emoções, para que eu possa, nesse processo, reconhecer que o Senhor está comigo e reconhecer que no Senhor eu sou mais do que vencedor. Reconhecer que eu sou teu filho, que eu tenho valor, que eu estou numa posição espiritual de glória com Jesus, mas eu preciso disso emocionalmente, porque se eu não resolver isso emocionalmente, eu não vou ter a harmonia entre o espiritual e emocional, porque eu serei conhecido plenamente por Deus à medida que eu conheço plenamente a mim. Por isso eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê coragem para sair da zona de conforto e buscar esse caminho com o Senhor. Amém, queridos? Eu creio, irmãos, que Deus tem algo especial para o nosso coração hoje. Eu creio que é passado do momento e agora é o momento. Já passou até aqui, mas hoje é a oportunidade, é o momento. E, de fato, a gente permitir que o Espírito Santo possa trabalhar esse nosso interior. Esse interior que, quem sabe, é até desconhecido de nós mesmos, mas que a gente precisa entrar nele. A gente precisa de coragem, porque certamente, é possível que algumas coisas, nós mesmos, talvez até involuntariamente, a gente tenha alguma resistência de entrar, porque a gente sabe que se a gente entrar, permitir, Deus vai mudar. Deus vai mudar o nosso jeito de pensar, Deus vai mudar o que tiver errado. Gente, é porque eu não sei quantos leram o livro, mas esse pastor, ele quase que perdeu a esposa dele já, sabe, ele estava vivendo num negócio tão esquisito, tão estranho, ele era tão pouco ele mesmo, que nem a própria esposa já não estava reconhecendo, já não estava resistindo. Então, muitas vezes, nós resistimos a isso, mas nós precisamos da abertura hoje, para que o Espírito Santo possa trabalhar dentro de nós e nos fazer ver quem realmente nós somos, o valor que realmente nós temos. E daí, então, nós não teremos nenhum receio de sair da zona de conforto, que a gente sabe que aconteça o que acontecer na nossa vida, o mergulho que a gente der, o que vai acontecer nesse mergulho, a gente sabe que Deus está conosco.